Então vamos lá? Vamos ler o artigo do blog lá da Cloudflare. Hoje é dia 20 de novembro, eu passei uns 2 dias dando uma estudada no artigo. Primeiro disclaimer, não sou especialista nos serviços da Cloudflare, embora seja um ávido leitor e vou tentando compreender esse ambiente super complexo e os serviços super complexos da Cloudflare. Então, para quem não sabe, Cloudflare é aquele carinha que fica lá no meio do caminho entre o usuário e o site, para manter o site seguro e também fazer com que o próprio usuário tenha segurança de que aquele site é seguro. Mas às vezes pode acontecer de que se esse serviço cai, até segundo o próprio post do blog aqui, é a pior, foi o pior outage, né, a pior queda dos serviços da Cloudflare desde 2019. Então, já faz aí 6 anos que houve uma queda, não vou dizer semelhante, mas eles consideram como a pior queda. Outro disclaimer é, eu vim falar sobre gestão de serviços, não vim falar sobre ferramenta específica e estou pegando apenas o caso da Cloudflare para simular, para demonstrar como a gestão de serviços foi aplicada na correção desse problema, desse incidente da Cloudflare aí no dia 18 de novembro. Então, para quem esteve online no dia 18, provavelmente muitos serviços saíram do ar, começaram a pedir aquele CAPTCHA lá, mas aquele CAPTCHA vinha meio falhado, então era falha na Cloudflare. E eu gosto muito que a Cloudflare traz sempre os posts da análise que foi feita, a análise dos fatos, de como aconteceu toda todo o desdobramento do incidente, para inclusive não só aprender sozinhos, né, não só aprender o que fazer melhor, mas como uma espécie de trazer informações para os seus clientes, acionistas e tudo mais. Então vamos para a leitura do blog de Matthew Prince. São 12 minutos de leitura, a tradução é feita justamente pela Cloudflare, ou seja, não existe nenhum tradutor aqui livre, e a gente vai dar uma lida sobre ele. Então no dia 18 de novembro, às 11h20 UTC, então aqui no Brasil era um pouco mais cedo que 11h20, a rede da Cloudflare começou a apresentar falhas significativas no fornecimento de tráfego de rede principal. Então isso aqui foi provavelmente a telinha que muitos clientes de vocês viram em alguns sites, seja e-commerce, seja site comum, mas provavelmente essa tela aqui é basicamente a tela que muita gente viu por aí. Então, a primeira coisa que foi detectada, que foi escrita aqui não foi causado direta ou indiretamente por ataque cibernético. Justamente porque eles falaram isso? Porque os comportamentos analisados durante o incidente levavam a crer que poderia ser um ataque de malware, um ataque malicioso, um ataque cibernético à rede da Cloudflare. E depois que eles fizeram as análises, enquanto eles faziam as análises, eles já conseguiram identificar que não era um ataque. Inclusive, esse é um dos serviços da Cloudflare, evitar malwares, evitar ataques cibernéticos a sites de empresas pelo mundo inteiro. Então imagina aí, tu tem uma empresa gigantesca, trabalha em uma empresa gigantesca e tu quer evitar que hackers ou até às vezes pessoas mal intencionadas ataquem o teu ambiente, deixem ele fora do ar, porque tem empresas aí que, poxa, se ficar minutos fora do ar vai perder milhares, se não milhões de reais ou dólares de negociação que não é feita. Então é bem interessante se olhar para esse caso. Ele foi desencadeado por uma alteração nas permissões de um dos nossos sistemas de banco de dados, e eu não vou ler toda a parte técnica, mas aqui eu já consigo identificar, Arthur, já consigo identificar esse trecho aqui, ó, como gestão de mudança. Na gestão de mudança, a gente vai fazer uma lista, uma análise do que vai ser mudado no serviço que já está em prática, porque aqui abaixo eles já explicam o que foi mudado. A Cloudflare ela solicita todas as informações, as solicitações dessa maneira. O cliente ele vai passar por todo o sistema da Cloudflare, de bots que fazem todo tem um aprendizado de máquina para entender se é feito um acesso por um bot ou não, se é um acesso por uma pessoa real ou não. Ele vai ter todo o acesso de segurança, verificação, e aí depois é que ele vai processar tudo isso, depois é que ele vai trazer para o cliente ou levar essa informação para o servidor. O que eles estavam fazendo foi uma alteração de segurança.
que eles explicam exatamente aqui, ó. As consultas distribuídas no ClickHouse, que é uma espécie de um banco de dados, ela era baseada em dois tipos de bancos de dados. Um que era um banco de dados principal e outros bancos de dados que são subbanco de dados, vamos dizer assim, subtabelas. Antes, o serviço de bot deles, que é este Bot Management da Cloudflare, ele fazia consultas apenas nas tabelas, nas subtabelas que não eram as principais. Porque antes era um usuário compartilhado que fazia essa consulta nas tabelas, mas o que implicava também em uma certa dificuldade de fazer auditoria e de quais que foram os usuários, não usuários pessoas, mas usuários de sistema e de serviço que faziam a consulta a essas tabelas para identificar score de bot ou não, que é toda a estrutura de trabalho da Cloudflare. Entra aqui a gestão de mudança, por quê? Porque eles estavam mudando um serviço, eles estavam fazendo uma alteração em um serviço. Eu desenhei aqui já uma linha do tempo para falar justamente isso. Então, às 11h05, mais ou menos, foi quando houve uma tentativa de mudança. Então, a ideia era fazer com que algo que estava funcionando funcionasse melhor. Obviamente que houvesse baixíssimo impacto. Essa era a ideia. A mudança em si ela era válida e ela era super bem intencionada. Ou seja, ela tinha um objetivo de melhorar a segurança. Agora, todo usuário de sistema, de serviço, seria único. Ele seria responsável pela sua própria consulta no banco de dados principal e não só no banco de nas subtabelas que não eram as principais. Só que o erro, segundo o blog aqui, foi que em algum momento passou a informação de que a consulta que era para ser feita, ela não seria mais antes ela era feita apenas no banco de dados default aqui. E agora eles iam começar a fazer as consultas no banco de dados R0. E a consulta era mais ou menos algo nesse sentido aqui. Como vocês podem ver aqui, não existe uma descrição de qual que é o banco de dados que ele vai fazer a consulta. Então, antes de haver essa mudança, todas as consultas eram feitas apenas nos bancos de dados R0. Não era feito no default. Quando eles fizeram a mudança, passou a consultar em não importasse qual banco de dados. Ele fazia consulta em ambos tipos de bancos de dados e trazia, além daquela uma linha do banco de dados R0, ele trazia também as linhas do default, o que fazia com que os recursos definidos para aquela instrução fossem ultrapassados, que hoje eles têm ali, a instrução deles aqui é que é até 200, aqui ó, que está definido como 200, e porque eles usam 60 recursos, só que a partir do momento que eles começaram a ter uma alocação de memória maior nas linhas de recursos, houve um aumento exponencial nos arquivos de bots que começaram a ser espalhados para todos os servidores e eles tiveram que fazer uma interrupção disso, que aí entra lá de novo a nossa linha do tempo. Então, às 11h05, voltando lá para a linha do tempo, a gente teve uma mudança que foi implementada. Entre 11h20 e 11h28, o sistema começou a identificar um aumento exponencial nos erros 500, 501, 502, 503, enfim, que são erros HTTP, erros de web, que não são comuns na rede deles, na rede da Cloudflare, o que disparou a abertura de um incidente. Então a gente pode voltar lá para a linha do tempo, a gestão de eventos trabalhou sozinho, com monitoramento, e foram abertos os incidentes. Aqui eu falo sobre incidentes porque, sim, houve uma abertura de um incidente maior, mas com certeza nos seus canais de suporte a Cloudflare teve um aumento exponencial de incidentes que foram abertos. Eu não tenho dúvida disso, que clientes começaram a abrir, e se for olhar só no Twitter, no antigo Twitter, agora no X, no Threads, no LinkedIn, todo mundo que estava conseguindo acessar essas redes, estava abrindo, estava relatando falhas nos sistemas da Cloudflare. E aí foi que eles começaram a investigação. Então, das 11h28, aqui, que foi a abertura de um incidente, vamos dizer assim, através dos alertas automáticos ou através de um usuário
dizendo, ó, não está funcionando, foi aberto o incidente e começou a investigação. Então, das 11h30 ali mais ou menos, até 1h da tarde, foi que eles começaram a investigar. Então aqui está a explicação dizendo, ó, aqui tá a explicação do serviço que eu expliquei. Explicado qual que foi a mudança, a gente vai fazer a leitura que eles fizeram inicialmente. Ó. Eles suspeitaram inicialmente de que os sistemas estavam sendo causados por um ataque de DDoS, ou DDoS em hiperescala. Eles identificaram o problema principal e conseguiram interromper a propagação do arquivo de recursos maior do que o esperado e substituí-lo por uma versão anterior do arquivo. Ou seja, eles fizeram a investigação para ver se era um ataque, identificaram que não era. A partir daí, eles foram atrás da solução. Eles identificaram que existia essa anomalia na mudança que foi aplicada, que é uma coisa que eu sempre digo quando vai fazer troubleshooting, quando vai fazer resolução de problemas. Algo foi mudado no teu ambiente do momento que estava funcionando para agora, alguém mexeu em algo, alguma alteração foi feita. Então, se não existe um tracking, não existe um rastreamento de mudanças que são feitas na tua estrutura, fica mais difícil. Mas a partir desta mudança é que a gente consegue identificar um possível pontinho para se analisar e fazer a investigação dos incidentes. Então, eles fizeram o quê? Mudaram para uma versão anterior do arquivo. O tráfego estava fluindo normalmente às 14h30. Depois, eles trabalharam para restabelecer partes da rede que ficaram sobrecarregadas devido às falhas da outra parte da rede que estava fora. Então, aqui eles lamentam, obviamente, eles pegam meia-culpa, eles reconhecem que foi uma falha que não deveria acontecer, a mais abaixo, inclusive, eles falam que é inadmissível, acho que essa é a palavra que dizem. E essa publicação é um relato detalhado do que aconteceu exatamente, de quais sistemas e processos falharam. Se nós voltarmos aqui para a linha do tempo, vamos até olhar a linha do tempo deles aqui embaixo. Ó. Eles começam falando sobre às 11h05 tudo normal. Foi feita a alteração do controle de acesso ao banco de dados. E às 11h28 foi que o trabalho começou. Por quê? Porque esses bots eles eram implementados a cada 5 minutos. E com o tempo, os bots que eram acionados, parte deles estava com um arquivo bom, parte deles estava com um arquivo ruim. Imagina que a gente deu uma instrução correta para um robô fazer uma construção de um brinquedo e o outro robô ainda não recebeu essa informação. Eu crio uma nova informação, uma nova instrução. Eu mando para minha rede de robôs, eu tenho, sei lá, milhões de robôs, só que eu mando de forma parcial para não sobrecarregar. Então, uma boa parte desses robôs recebe essa instrução e começa a usar a instrução errada. Os robôs anteriores, que ainda não receberam a instrução, continuam usando a instrução antiga que continua funcionando. Então, por isso que o sistema se auto-renovava, que a gente pode ver que teve picos e voltava, e picos e voltava, picos e voltava, porque a cada 5 minutos existia uma roleta russa, de que entrava um robô com uma instrução correta, antiga, e um robô com uma instrução incorreta, nova. A partir daí é que eles identificaram e começaram a fazer o rollback, que também é parte da gestão de mudança. Caso dê errado, qual é o ponto de rollback ou o ponto de não retorno? Isso também é uma das práticas dentro da gestão de mudança. Então, das 11h32, a equipe investigou os níveis de tráfego, os erros de serviço Workers KV, que é um serviço da própria Cloudflare. Eles fizeram uma manipulação desse tráfego que tinha, fizeram bypass, inclusive, passando direto, sem usar alguns dos serviços, como uma, vamos lá, solução de contorno. Então aqui, entre o incidente e a solução definitiva, foi investigação, até poderia adicionar aqui, ó, investigação e soluções de contorno, para que chegassem em uma solução definitiva. Percebam que em nenhum momento aqui eu falei de problema. Eu estou falando que é de uma mudança, gestão de eventos, que é o serviço de monitoramento, gestão de incidentes,
Dentro da gestão de incidentes, eu tenho que investigar e dar a solução de contorno, porque o meu objetivo maior em gestão de incidentes é o quê? Fazer o serviço voltar a funcionar. Bota isso na cabeça. Gestão de incidentes é fazer o serviço voltar a funcionar. Então, se eu não estiver trabalhando para que o meu serviço volte a funcionar, eu não estou fazendo gestão de incidentes. Então, gestão de incidentes é isso. O serviço tem que voltar a funcionar, não importa qual que é a causa raiz, e mesmo que seja com uma solução de contorno que eu possa investigar, posso ganhar tempo para investigar depois, mas eu preciso fazer o serviço voltar a funcionar, que é isso que exatamente eles fizeram, das 11h32 às 13 horas e 5 minutos. Às 14h30, na verdade. Às 13h05, eles fizeram um bypass Workers e Cloudflare Access, então eles diminuíram o impacto, porque eles identificaram que estava dando problema nesses caras, porque os workers KV e o Cloudflare Access recebiam as informações erradas, então eles fizeram um bypass para não usar essa informação nova, foi uma solução de contorno, e depois eles trabalharam numa solução definitiva para reverter o arquivo de configuração do bot que estava errado para uma versão válida conhecida mais recente. Então eles consertaram um problema que consertaram o incidente a partir da gestão de mudança que eles tinham começado. A partir do momento que eles conseguiram consertar, eles geraram mais uma gestão de mudança. E aí, claro, eu não sou profissional da Cloudflare, eu estou analisando os fatos e tentando trazer para a gestão de serviços. Eles geraram mais uma gestão de mudanças ou mais uma ação dentro da mesma geração, da mesma mudança que eles tinham anteriormente e fizeram a aplicação deste novo arquivo na rede para que o impacto principal fosse resolvido. Então os serviços foram restabelecidos e das 14h30 às 17h06 eles fizeram toda a reinicialização, identificação e verificação dos serviços adjacentes, né, os serviços de downstream que eles chamam aqui, ó, todos os serviços downstream foram reiniciados e todas as operações foram totalmente restauradas. Arthur, de onde tu tirou essas informações todas de qual foi a razão, qual foi a causa raiz? Tá tudo aqui. Eles explicaram exatamente isso, o que foi que aconteceu, e não só isso, eles explicam cada um dos serviços deles, como eles funcionam, eles deixam isso muito transparente. E aqui logo abaixo, eles fazem uma espécie de análise, que aí sim entra a gestão de problema. A partir do momento que eles fizeram a identificação dos eventos, vamos lá, a mudança em si era válida e bem intencionada. O processo de aprovação existia, ou seja, foi aprovado provavelmente essa mudança. Uma empresa do tamanho da Cloudflare não faz uma mudança sem uma aprovação de diversas áreas, diversos setores, mas erros acontecem. Provavelmente houve aí um pequeno descuido em relação aos impactos em serviços relacionados, e não necessariamente ao serviço que estava sendo mexido. Então, eles mexeram em uma consulta de segurança que ao ser aplicada, gerou arquivos muito grandes que alocavam muita memória nos outros serviços que integravam com aquelas permissões de segurança. Da parte de gestão de eventos, aconteceu a detecção, ou seja, os tráfegos começaram a identificar anomalias que poderiam indicar falhas. Mas ainda dentro da gestão de eventos, eles conseguiram identificar que não existia aí um ataque, existia apenas uma anomalia que precisava ser investigada. A partir do momento que começou a ter relatos de que serviços estavam fora do ar, houve a abertura de um incidente. Porque existia arquivos bons sendo usados e também arquivos ruins sendo usados que geravam uma certa intermitência, mas ainda assim precisava ser investigado. Foi descartada a hipótese de ataque, foram para mitigação parcial com uma solução de contorno, lá, vamos voltar lá, foram para uma solução de contorno, que foi fazer o bypass, foram para uma solução definitiva, que foi a correção do arquivo, tudo isso dentro de gestão de incidentes. Depois aqui ainda dá para se dizer que é gestão de incidentes, e a partir daqui
eles geraram a gestão de problema. O que foi a gestão de problema? Foi trazer essas informações, foi olhar toda a cadeia de falhas, tudo que gerou essa cadeia de ações e falhas finais ao cliente final, para conseguir identificar e melhorar isso para as próximas mudanças. Então, ao final de toda essa análise aqui, ó, que eles fizeram, eles trouxeram essas informações aqui, que a partir de agora eles estão trabalhando em ações para reforçar a segurança da ingestão de arquivos. Eu acho que essa tradução não está tão boa, talvez, mas reforçar a segurança da ingestão de arquivos de configuração gerados pela Cloudflare da mesma forma que faríamos com entradas geradas por usuário, habilitar mais interruptores globais para recursos, talvez para conseguir mitigar em tempo mais hábil, ou seja, fazer... Disjuntor, para quem não sabe, é o lugar que faz evita com que, por exemplo, a casa pegue fogo em caso de um curto-circuito. Se houver um curto-circuito, o disjuntor cai ou uma sobrecarga da rede, o disjuntor cai e faz com que aquela área, aquele lugar, aquele espaço da casa, ele deixe de ter energia elétrica e evite problemas maiores. Então seria quase como se houvesse uma maneira aqui, e eu vejo dessa maneira, né, de conseguir fazer testes ou progressões de aplicações de forma mais granular, ou formas de conter de forma mais rápida uma propagação ruim de algum arquivo, por exemplo. Eliminar a possibilidade de despejos de memória ou outros relatórios de erro sobrecarreguem os recursos do sistema. Então, provavelmente eles vão olhar aqui para alocação de memória, isso aqui não é minha área, não sou desenvolvedor, então provavelmente é isso que eles estão falando aqui, e revisar os modos de falha para identificar condições de erro em todos os módulos principais do proxy. Então aqui provavelmente vai ser automatização de testes. E aqui, como eu falei para vocês, ó, essa foi a pior interrupção da Cloudflare desde 2019, que eu não li essa aqui, não me lembro, talvez eu tenha vivido, porque em 2019 eu já usava Cloudflare. Eles tiveram interrupções que tornaram o painel indisponível, algumas fizeram que novos recursos não ficassem disponíveis por um tempo, mas nos últimos 6 anos ou mais, não tivemos outra interrupção que tenha feito com que a maior parte do tráfego principal parasse de fluir através da nossa rede. E aqui é o que eu digo para vocês, ó, uma interrupção como a de hoje é inaceitável. Arquitetamos nossos sistemas para serem altamente resilientes a falhas, para garantir que o tráfego continue sempre fluindo. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de publi para a Cloudflare, sou apenas grato pelos serviços que ela presta para mim. Obviamente, é uma cadeia de serviços que mais de 20% da internet usa. A gente viu hoje não, né? No dia 18, aí uma grande falha, assim como teve da AWS. E eu queria trazer para vocês justamente essa ideia de gestão de serviços dentro de um outage, né, de uma queda do serviço da Cloudflare. Ou seja, retomando aqui, gestão de mudança, uma mudança mal implementada, por N motivos que foram identificados aqui na parte de gestão de problema. A gestão de eventos e monitoramento gerou um novo incidente, ou pessoas também geraram incidentes. Foi feita a investigação e solução de contorno para fazer o serviço voltar a funcionar. Logo depois que houve a solução definitiva e criação do arquivo, foi replicado esse arquivo, reinicialização dos serviços impactados, então a partir das 17h06 horário TC, tudo estava regularizado, e a partir daqui eles começaram a gestão de problema, que entra a analisar, investigar o que foi que aconteceu. Então a gestão de problema não acontece durante o incidente. O incidente é o momento que todo mundo foca para fazer o serviço voltar. Depois que o serviço voltou, a gente vai para a gestão de problema, vai fazer a análise das causas raízes, análise de causa raiz, ó, causa raiz, vai acento no i ou não? Raiz. E, obviamente, isso aqui vai gerar novas mudanças, seja de procedimentos, seja de arquivos, seja de serviço, aplicação de novos serviços. Então, vai entrar aqui gestão de mudanças. Se tu chegou até aqui, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha trazido algumas ideias sobre como funciona a gestão de serviços, aí principalmente parte gestão de mudança, problema, gestão de eventos, incidente, como elas se ligam dentro de um processo de uma empresa. Obviamente aí a gente tem provavelmente comissões, né, que fazem avaliações, aprovações, então isso vai variar de empresa para empresa, mas isso é mais ou menos o que seria, na minha visão, a gestão
desse incidente dentro da Cloudflare. Vou deixar também aqui no link o blog para vocês darem uma olhada, né, o blogzinho da Cloudflare. E se não segue o canal, deixa uma curtida aí, compartilha com amigo ou deixa comentários sobre o que achou. Se eu falei muita bobagem, se tiver alguém aí da área de cibersegurança ou de desenvolvimento que queira contribuir com o assunto, falei aqui sobre o que eu entendo e o restante eu estudei bastante para conseguir trazer esse vídeo para vocês, por isso que eu não trouxe antes. Esse post do blog saiu no dia 19. Mas enfim, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.